Olá, meus irmãos do Ministério Infantil. Este é um trabalho conjunto entre o Ministério Pequenos Passos e o Presbitério de Sergipe. Eu sou o pastor Jader Borges Filho, trabalho com o Ministério Pequenos Passos. Aí está o nosso símbolo, um pirulito, mas também, se você olhar direitinho, vai ser um alvo, vai ser um farol. Qual alvo você tem para o Ministério Infantil? Como o seu ministério pessoal e como o ministério na sua igreja. Mas também o ministério ele deve ser como um potente farol, iluminando o caminho nesse mar revoltoso para que chegue em bom porto. Nós vamos ter 4 aulas. Esta aula de número 1, o nosso objetivo é trabalhar definindo o ministério. O que é ministério infantil? Tanto institucional, o que tem na igreja para servir à infância, como também o seu ministério pessoal, servindo ao corpo de Cristo nesta área da infância também. A igreja e você, servo do Senhor, na área do ensino. Antes, porém, queremos convidar você e divulgue o nosso ministério. Você encontrará no Instagram, @Ministério Pequenos Passos, recursos. Você está precisando e também procurando boa doutrina para o Ministério Infantil? Então, uma boa informação é que você vai ter mais de 1000 recursos. Você pode procurar lá na nossa página no Instagram, tanto para a criação e educação de filhos, dicas preciosas para dentro de casa, como também para a sala de aula para professores nesses tempos tão difíceis. Então, dicas para pais, dicas para professores também. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Isso mesmo. O Ministério Infantil é totalmente centrado nas Escrituras Sagradas. No livro de Provérbios, dentro dos livros da sabedoria, capítulo 9, versículos 9 e 10. Provérbios nos diz o seguinte: dá instrução ao sábio. O objetivo numa sala de aula é dar esta instrução. A palavra instrução no hebraico tem a ver com esse momento de repetição com mais ênfase. A criança vai crescendo nas suas fases e nestas repetições as instruções da palavra de Deus vão calando mais fundo, mais profundamente para cada fase da vida da criança, do pré-adolescente e do adolescente. Voltando aqui, diz, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo. Aqui o verbo ensinar tem a ver com trazer informações que visam o conhecimento. Conhecimento com entendimento. Entendimento para a prática. Então veja como instrução, repetição bem consistente, vai, depois volta. Como o mar. O mar, quando vem, a onda, traz nutrientes para todas aquelas criaturinhas pequenininhas que vivem ali no mar. Vem naquela parte onde a onda quebra e vai abastecendo todo o ecossistema. A onda vem, isso é o seu fluxo. Aí depois ela volta e vai buscar mais nutrientes lá embaixo, lá dentro. E volta com refluxo, com mais nutrientes ainda. Um departamento infantil, ele atende desde os bebês até os jovens. Sim, aqueles que vão amadurecendo para a vida, para crescerem em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, cada etapa, a criancice vai passando, claro, quando vai chegando a adolescência e a juventude. Mas o ensino desde a infância vai levando essa pessoa para um comportamento, para ações e reações mais consistentes com o que essa pessoa aprendeu desde o início. No versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor vai ser o princípio da sabedoria. Que sabedoria é esta? Volta para o versículo 9. Na parte ali que diz, o ensino ao justo. E ele crescerá em prudência. Crescerá não só em conhecimento, mas estatura, em graça, em ações e reações. E o conhecimento do santo. O objetivo nosso é levar meninos e meninas a compreenderem a vida cristã com santidade de vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu vou viver para a glória de Deus. E isso vai ser o maior presente
para a prudência de uma vida. Nosso tema nessas aulas é mesmo a bênção, os desafios, os desvios e os ataques ao ministério infantil. A que comparo o ministério infantil? Estou usando muito essa palavra, daqui a pouco a gente explica melhor. O departamento infantil é o todo da área infantil na igreja. E o ministério infantil, os serviços que você presta, que a igreja presta à infância, à família, ao povo de Deus na fé. O departamento infantil de uma igreja compara-se ao coração. Não para nunca, porque se parar, que prejuízo! Poderá trazer grandes problemas e graves sequelas. O estudo do ministério infantil, começamos por aqui, inicia-se com duas definições bem práticas. Vamos ver a primeira definição. Vamos definir o que é o ministério infantil dentro do departamento infantil de uma igreja. Veja que ali tem espaços. Ministério infantil, com a ajuda de Deus, as necessidades. Como é que a gente pode definir preenchendo esses espaços? Vamos lá. Ministério infantil é a parte integrante de ações na Igreja de Cristo, atendendo à infância com a ajuda de Deus, sempre da melhor forma possível. Atendendo à infância da melhor forma possível, com a ajuda de Deus, para que, meus irmãos? Para que procuremos atender às necessidades correspondentes aos diversos serviços existentes. Pode ser a EBD, pode ser a MF, pode ser uma sociedade interna da sua igreja que atua diretamente com as crianças. No nosso caso, presbiterianos, nós temos a UCP, União de Crianças Presbiterianas. Então, vamos voltar para o texto aqui na tela. Procurando atender às necessidades correspondentes aos diversos serviços existentes, para quê? Para conhecimento, participação, integração, crescimento e desenvolvimento da fé das crianças e seus familiares que chegarem na igreja e, através da igreja e de seus ministérios na igreja, se firmarem e continuarem crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Assim, a instituição igreja tem o seu departamento infantil. Departamento infantil tem os seus ramos de serviço para atender à infância na igreja e seus familiares. Agora, você, nesse departamento infantil, na igreja, você tem o seu ministério, o seu serviço pessoal. Vamos definir o que é o ministério de uma pessoa, o seu ministério? Ministério pessoal no departamento infantil é uma resposta consciente ao que Deus fez por você. A salvação. Você foi salvo, seja grato. E o Senhor lhe salvou também para um propósito. Enquanto aqui labutarmos, servirmos. Este mundo é uma guerra constante. Existem ataques, forças espirituais do mal rondando a sociedade, rondando os lares, a infância, a igreja. Então, Deus lhe chamou para quê? Para que você responda ao chamado que o Senhor fez para atender o seu reino e a sua igreja local. Siga o Senhor ali. Então, você vai responder com a salvação, com a gratidão, com o chamado. Mas aquele que chama é aquele que supre. Então, essa definição continua dizendo para mim e para você o seguinte: para isso, o Senhor o capacitou com dons, dando-lhe também talentos. Destacaria entre os talentos que Deus lhe deu para o serviço a inteligência e a criatividade. Nós muitas vezes reclamamos que nós não temos recursos materiais, recursos financeiros, mas nós não precisamos disso. Nós podemos dar boas aulas debaixo de uma árvore, usando qualquer coisa, até mesmo com um graveto na mão da gente, que a gente pode fazer uma boa aula dinâmica, rabiscando no chão, desenhando no chão. Use a sua inteligência, use a sua criatividade em ação. E que você possa responder, dependendo sempre do que Deus lhe deu. E como povo brasileiro, Deus nos deu muita criatividade.
Então não fique reclamando do que você não tem. Alegre-se com o que você tem. Inteligência, coloque a cabeça para pensar. Como é que eu posso dar uma melhor aula? Quais recursos eu posso providenciar? Temos também recursos que nós podemos procurar e pesquisar na internet, que estão práticos, são objetivos. Prepare suas aulas assim. Continuemos na nossa definição para o ministério pessoal. Para isso, o Senhor o capacitou com dons, dando-lhe também talentos, inteligência e criatividade em ação, para agir sempre no poder do Espírito Santo, mantendo sempre os santos exercícios devocionais. De que maneira? Você pode pegar a sua Bíblia, você e Deus. O que eu faço é ter um caderno de notas. Eu também, quando estou estudando um livro da Bíblia, eu tenho um livrinho de anotações pessoais aqui. Minha esposa e eu, nesse momento que gravo esse vídeo, nós estamos estudando esse livro do Dr. Russell Shedd, Andai Nele, um texto magnífico sobre a carta aos Colossenses. Aqui diz ainda que você, com isso, você vai estar se preparando para toda boa obra que o Senhor lhe confiou. Que bênção o Senhor confiar em você essa obra, essa causa. Destacaria, e destacam-se, claro, e tem a ver com o ministério infantil, o ministério pessoal, nessa instituição chamada Ministério Infantil, na igreja, 8 pontos importantíssimos. Vou colocar aqui na tela e peço que você, depois que você vir os 8 pontos, você dê uma pausa nessa aula e que você possa ler cada um dos textos correspondentes à proposta, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você é uma pessoa que deve andar por fé. O justo vive por fé. Anda com fé. Então que você possa destacar a fé, em primeiro lugar, abastecendo-se. Também a obediência. Opa, aqui tem uma referência. Filipenses 2, 12, letrinha A. Quando acontecer isso em qualquer dos livros ou numa aula, então isso significa que nós queremos enfatizar a primeira parte do versículo. Se for a letra B, ali no meio do versículo. Se for a letra C, ali para o fim do versículo. Se for um versículo muito longo e comprido, até cabe a letra D. Isso explicado, Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele diz: amados irmãos, como vocês sempre obedecem, não só na minha presença, mas também na minha ausência. O verbo importante aqui é a obediência. Prepare suas aulas em obediência ao que o Senhor lhe fez. Ele lhe salvou. Também a obediência ao chamado. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o seu Senhor. Obedeça. A palavra de Deus nos diz que maldita é aquela pessoa que faz a obra do Senhor displicentemente, relaxadamente. As crianças percebem quando uma aula é mal dada, mal estudada. Então a melhor aula do domingo começa na segunda-feira anterior. Aí o texto continua também dizendo que o Senhor nos deu dons. Ele capacitou a você e a mim com os dons. O Espírito Santo distribui esses dons. Um dos dons que o povo de Deus na igreja precisa para a edificação é o dom do ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7, vai dizer que o que ensina, aquela pessoa que ensina, deve se esmerar, dedicar-se ao fazer. Nunca se esqueça dos seus exercícios devocionais. Isso é muito importante para o departamento infantil. Um professor abastecido, um professor que ora, um professor que leva Deus a sério. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo. Veja como está a sua alimentação, o seu repouso, se você está descansando bastante e bem, para poder servir ao Senhor melhor e com alegria. Mas também diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É tão importante o ministério do ensino. Ali pode ser decisivo para o crescimento e decisões de uma vida tão jovem ainda. Se aprendeu com você, o que aprendeu com você, a desviar-se do mal e a seguir a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Você também vai fazer uso dos bons meios da graça. Os cultos que você participa.
Você deve sempre participar da reunião de oração na sua igreja. Faça bom uso dos meios da graça. A ceia do Senhor. Examine-se a si mesmo. Participe, coma, beba do pão e do vinho. Cresça em intimidade com o Senhor. Tenha compromisso. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz que você está servindo ao Senhor. Faça isso para a glória do Senhor. Tenha essa consciência. E como já falamos aqui, o seu serviço na área do ensino e da assistência a vidas tão jovens como as crianças, que seja com esmero, com dedicação. Ministério pessoal. Leia comigo, aí mesmo aonde você está. Ministério pessoal é corresponder com a obediência a uma grande ocasião regular que você tem e tenha enquanto vive e exercita a sua fé. Aquele compromisso. Não seja relaxado, não seja desleixado. Compromisso regular, ocasião regular, é que você tem aulas para dar. Então você não deve não aparecer no domingo. Arrumar uma coisa para fazer no sábado à noite, viajar. Que coisa triste. Se você precisar se deslocar, entre em contato o mais cedo possível. E se você é um professor auxiliar, você também deve ter a aula pronta e preparada. Mesmo que o professor efetivo dê aula, o auxiliar deve estar ali pronto, porque vai que aquela pessoa, no começo da aula, tem alguma coisa, ela se sente um pouco mal, ela precisa sair, ela precisa de alguma assistência, atendimento. As crianças orarão por ela, mas você assume. Uma vez perguntaram ao maestro Isaac Karabuchevsky: maestro, qual é o instrumento mais difícil de se tocar? Visando as dificuldades como o violino, o violoncelo, algum desses instrumentos. E o maestro, muito sábio, disse: é o segundo violino. Na orquestra nós temos o que chamam de Spala. O Spala é o primeiro violinista, é ele que faz os solos do violino. Mas tem um segundo violino. Aquela pessoa estuda tanto quanto o Spala. Aquela pessoa está tão preparada quanto o Spala. Porque vai que o Spala não conseguiu chegar. Que ele atrasou no trânsito. Que ele passou mal. Que ele precisou ser socorrido. Então, até mesmo na apresentação, se ele estava apresentando, o segundo violinista está ali acompanhando tudo certinho. Porque aconteceu alguma coisa, ele assume dali. Professor auxiliar, você também tem grande importância nesse ministério. Hora que vocês revezem, hora que vocês façam o que quiserem em regulamentação e em trabalho em ocasião regular, que você esteja sempre pronto. Professores, vocês estão abençoando esse povo. E que você faça isso enquanto você vive por fé. Vai exercitando a sua fé. Porém, o departamento infantil incomoda o inimigo. Departamento infantil também incomoda pessoas que querem ver a igreja como um centro de ativismos. Um local onde sempre tem que ter modismos. Não. A importância de um ministério infantil é o ensino, a edificação dos santos desde a sua tenra infância. Então você corre 4 perigos e você poderá prejudicar o seu ministério no departamento infantil. O primeiro perigo que você corre é o de desviar o foco da razão de ser do ministério infantil, do departamento infantil numa igreja. O departamento infantil tem vários ramos. Tem o ramo do ensino, tem o ramo da integração, tem o ramo da evangelização, e nisso tem as suas atividades, claro. Mas se você confunde hora de brincar, hora de lanchar nos locais que não são propícios para isso, por exemplo, sala de aula. E temos que diminuir o tempo da sala de aula, da aula na sala, porque a criançada tem que lanchar. Não, meus queridos, nada disso. Sala de aula é aula. Então, você dá a sua aula. Não tem esse negócio de, não, mas e o lanche? Em primeiro lugar, isso pode estar prejudicando o departamento infantil. Algumas famílias não estão mais nem tomando café da manhã porque diz, na igreja tem lanche. Aí começa a aula. Depois é que tem o lanche. As crianças vêm com fome, ficam com fome, a desconcentração vai ser rápida. Então, pais, vocês devem dar o café da manhã para as suas crianças, sim.
Vocês não fazem isso quando elas vão para a escola regular? Então, só vai ter a hora do intervalo para o lanche bem depois, até mesmo de algumas horas de atividade. Então, nunca ninguém deve estar pressionado para dar lanche para as crianças quando o momento é de aula. Depois vem o lanche. E um lanche até que não interfira no almoço das crianças, viu, gente? Não percam o foco, a razão de ser do departamento infantil. Não desvie o propósito. Se é EBD, é aula. Se é UCP, União de Crianças Presbiterianas, é integração. É prática do que se aprende na escola bíblica dominical, como desafios e dinâmicas de como colocar em prática a sua fé. Um dia falaremos sobre como atuar com a UCP. Que você não se desvie nunca da palavra. Cuidado com alguns programas. Certos programas são problemas certos. Eles vão focar na criança, na pessoa da criança, na interação que visa tão somente a diversão, joguinhos, brincadeiras, e com isso diminui-se o tempo de sala de aula. Cuidado, você precisa ensinar a palavra de Deus. Não se desvie com ideias que não convêm ao crescimento da palavra de Deus. Que eles cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda no ensino da palavra. E, principalmente, não desviem seus alunos da fé. Que vocês ficam aí com princípios humanistas trazendo para a sala de aula. Não e nunca. Isso pode ser moralismo, isso pode ser vãs filosofias que atacaram lá na igreja de Colossos, que atacaram a igreja na Galácia inteira. E isso o inimigo vai tentar colocar ideias que desviam da palavra, desviam do foco, do propósito. Você já parou para pensar nas pressões tremendas de um mundo cada vez mais sem Deus que a sua criança vive e convive? Então, vão tentar desviar os seus alunos através das redes sociais, através de diversas formas de desenhos animados, de joguinhos. Vão tentar fazer com que seus filhos se acostumem com o presente século, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, ensinando a palavra, você também abastecerá os seus alunos com o que é, tome nota, bom, belo, verdadeiro, ético, mas tudo isso por causa da palavra de Deus. Quando ensinamos a palavra de Deus, questões morais, por exemplo, o aluno se lembrará do que está escrito. E por que está escrito? Ele colocará a sua vida moral nesses princípios bíblicos, éticos. Vamos ver um exemplo quando a palavra de Deus é retirada e só princípios humanistas são colocados. Olha só, seu menino, sua menina, seu aluno está crescendo no mundo em que a questão moral antes era assim. Quando alguém vinha com uma proposta imoral, suja, a própria sociedade dizia, não, isso não está certo, isso não é bom, isso não é belo, isso não é bonito. Esse tipo de linguagem, esse tipo de comportamento, até mesmo de vestimento, isso não. Houve um tempo assim, mas agora a situação mudou. Quem quiser viver pela fé, com uma moral consistente com as Escrituras, com uma realidade de um pensamento ético pela palavra de Deus, então o próprio sistema mudou, alterou as coisas. Para que o seu aluno não fique inibido, que o seu aluno fique seguro, que o seu aluno saiba que seguindo a palavra de Deus, ele estará seguro em todos os desafios. Vamos adiante com a nossa aula. E aqui agora nós temos 3 ícones. Vocês estão vendo? Vamos tentar dar vida a esses ícones, a esses sinais, com colocações bem práticas. Em primeiro lugar, o departamento infantil é um lugar em que você não corre com a criança, então não corra com a aula, não seja escravo de um programa, que não tem que ir logo correndo com essa lição, porque no domingo que vem já é a próxima lição. Não seja escravo. Se você percebeu que a sua turma ainda não absorveu como a terra seca, absorve a chuva que cai, então não corra com assuntos.
existem assuntos fundamentais para a fé, por exemplo, sobre a criação e o Criador e a criação. Dei boas aulas. Temos um livro no Ministério Pequenos Passos, a minha esposa que escreveu, que se chama Estudando Gênesis 1 e 2, com os alunos, com as crianças. A editora é a editora cristã evangélica. Não estou fazendo propaganda do livro, estou informando o material que você precisa. Ali você terá 23 lições sobre o Criador, a criação, as criaturas. Toda uma dinâmica para entendermos o nosso Deus Criador. Como é que começa um dos nossos credos mais preciosos, chamado de credo dos apóstolos? Começa dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não corra. Então, voltando aqui, o departamento infantil é um lugar em que você não corre com a criança. O que é que você faz no departamento infantil? Você caminha com ela. E assim você vai investindo na vida desses meninos, tentando agrupá-los de tal maneira que eles peguem gosto pelo assunto, pela matéria, e você vai caminhando com essas crianças. Segundo ícone corresponde a isso aqui. Você conquista sua confiança e amizade e tem o respeito das crianças. Conquiste as crianças e elas serão suas amigas, até mesmo, no melhor sentido, admiradoras. Se espelharão em você dando aula e serão as próximas pessoas a darem aula no departamento infantil lá na frente. Conquiste a confiança e a amizade desse pessoal, e esse pessoal será seu amigo. Até mesmo quando você já tiver com idade bem mais avançada, sempre se lembrarão com carinho de você. E onde encontrar você, vai ser aquela alegria grata no coração. Sabemos que as crianças, elas estão no mundo, elas recebem uma carga muito forte, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo, anti-fé. Você sabe muito bem o que eu estou falando, porque você vê os reflexos. Assim, saiba de uma coisa, que a criança está no mundo, irá para o mundo quando sai de casa para ir para a escola, quando estará em atividades esportivas, conviverá com outras pessoas, mas que ele ame a Cristo e que você prepare essa pessoa para também andar nesse mundo, viver nesse mundo para a glória de Deus. Um departamento infantil. Nos nossos treinamentos, costumo informar que o departamento infantil é como um delicioso bolo. Deve ter uma base bíblica, uma base pedagógica, que o seu ensino seja um ensino muito bom e muito prático. Que você pegue dicas de pedagogia também com alguém mais experiente. Se temos pessoas que estão mais práticas numa aula, que ela diga: olha, minha aula é assim que eu faço, é assim que eu dou esta aula. Para isso nós temos treinamentos também. Que sejam aulas práticas para a vida e para os desafios da vida. Mas o departamento infantil, como lhes disse, deve ser na cobertura, no todo, para a glória de Deus. Aqui nós podemos também dizer que as áreas de dinâmica e de desenvolvimentos, a EBD e a infância, é um local de atividades, é um local em que nós vamos partindo do teórico ao prático. E tanto o teórico, conhecer doutrina desde o departamento infantil, ao prático, ambas as questões e coisas são muito importantes. Tem um quadro aqui que eu lhe mostro como eu penso o departamento infantil, colhendo experiências já por décadas e décadas nesse ministério infantil, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, fazendo cursos, dando cursos. Como é que eu vejo o departamento infantil? Na sua igreja, pastores também devem assistir essa aula vídeo, esse vídeo aula. 4 áreas: fé, crescimento, o atendimento que a igreja dá e o abastecimento que a igreja também deve proporcionar para quem atua no ministério infantil. Essas 4 áreas, veja lá: fé, crescimento, atendimento da igreja e abastecimento. Estou terminando essa aula por hoje, por agora. Vamos ver sobre a fé. A fé é algo que vem de Deus. Sabemos de Efésios capítulo 2,
versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É salvação que vem por meio da fé. A fé é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você recebe a fé. E as crianças também receberão a fé que vem de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Está entendendo? Porque a nossa ênfase em sala de aula é sempre a Bíblia aberta, para abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento. Também que as crianças creiam. Professores, filhos de crentes só são isso, filhos de crentes. Precisam crer em Jesus Cristo. Quem não crer não será salvo. Você também tem uma grande oportunidade em sala de aula de apresentar o Evangelho, de apresentar o Cristo Salvador. Que as crianças creiam, confessem e confiem. Então a fé, ela vai nos levar a ouvir o Evangelho, a palavra de Cristo, para que as crianças creiam e, crendo, que as crianças confiem. Assim, quais os modos que nós poderemos trazer a fé para os pequeninos? Nós podemos ter o melhor recurso que a igreja pode dispor para uma criança, para a infância, para a família, é a escola bíblica dominical, conhecida pela sigla de EBD. Também nós vamos ter o culto infantil. Veja muito bem, pense muito bem como é o culto infantil na sua igreja. Se é um culto onde todos estão reunidos, chamemos de o culto vespertino, em que as famílias vêm, sentam juntas, estão próximas, e ali as crianças estarão prestando culto ao Senhor em todo o tempo. Culto que prestamos em adoração, louvores, orações, o ofertório, e o momento da pregação expositiva da palavra, para que todos sejam edificados. Se todos ficam juntos no templo, que bom, amém. Mas tem igrejas que chega um momento em que as crianças elas vão para um lugar à parte, para o quê? O propósito é esse, a continuidade de culto e do culto, recebendo agora instrução na palavra, de acordo com a capacidade da idade, porque reconhecemos que muitas vezes pregadores pregam muito para adultos, usam termos mais difíceis e rebuscados, e as crianças podem não compreender tanto, se bem que compreendem muito mais do que a gente imagina. Mas digamos que se no seu método as crianças se retiram, então agora se retiraram, não foi para uma escola bíblica dominical noturna, não foi para um tempo de brincadeirinhas, colagens, pinturas, comer gelatina gospel, não. Se é um culto, então agora chegou a hora da mensagem, nós devemos ter pregação para a infância. Nós temos uma ideia e nós temos uma proposta para o culto infantil, se e quando as crianças se retiram. Podemos falar nisso e sobre isso numa próxima ocasião. Mas culto, se separam, então é para receber uma pregação, uma exposição das palavras, da palavra de Deus. E aí você pode contar com os presbíteros, os diáconos, pregadores leigos. Você pode pensar muito bem a continuidade do culto em receber agora uma pregação, porque meninos e meninas precisam ouvir a palavra de Deus. Por fim, para que a fé cresça, vem a evangelização. Toda criança precisa ser evangelizada. Nós temos tantos recursos. Dentro do departamento infantil e seus ministérios, tem a EBF, que é um excelente meio de evangelização. A UCP também pode ser um excelente meio de evangelização. Mas instruirmos as crianças a falarem de Cristo para o coleguinha, para o amiguinho. Também que vocês possam fazer campanhas de evangelização. A PEC tem um material maravilhoso sobre classe de 5 dias, classe de boas novas. Entre em contato com o pessoal da PEC, que vocês possam evangelizar essas crianças. Bem, por hoje é só. Temos muito o que pensar, temos muito o que fazer, temos muito o que repensar, temos muito o que decidir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém.